Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique e estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste quarto e último trimestre do ano de 2023. Estamos estudando lições bíblicas temáticas sobre missões transculturais e hoje nós vamos estudar a lição de número 10, esta que será estudada no dia 3 de dezembro de 2023, lição que tem como título O Desafio da Janela 10 por 40. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Nós estamos hoje aqui com a presença do professor Joseone e da professora Ceição para estudarmos esta lição. Paz do Senhor, professora Ceição. Paz do Senhor, pastor Fábio, professor Joseone, graças a Deus por mais essa oportunidade que nós teremos aí na EBD de estudarmos um assunto tão importante quanto este, a fim de conscientizar mais ainda os nossos alunos a respeito do ID de Jesus nessas áreas tão difíceis de alcançar, né? Isso, professor Joseone, paz do Senhor. Pai Senhor, pastor Fábio, Pai Senhor, professor Conceição. A lição maravilhosa que trata de um desafio, onde é uma região do mundo que apresenta um grande desafio para a obra missionária, onde alguns povos que ainda não foram alcançados, né, que vai do oeste da África até o leste da Ásia, então são povos que ainda têm uma restrição maior ao cristianismo. Então, aqui nessa lição a gente venha entender por que ainda existe essa resistência no mundo através do cristianismo. Isso, então, meus irmãos, hoje nós vamos, nesta lição, estudar sobre esse tema da janela 10 por 40. No primeiro tópico, nós objetivamos conceituar o que é a janela 10 por 40. O segundo objetivo, pontuar os principais desafios da janela 10 por 40. E no terceiro tópico, nós vamos elencar algumas estratégias para alcançar as pessoas desses países da janela 10 por 40. Né? Esse nome Janela 10 por 40 é bem conhecido de muita gente, mas de outras pessoas nem tanto. Eu, particularmente, aprecio mais a nomenclatura povos não alcançados, né? Povos não alcançados, e nós vamos ver que nessa janela 10 por 40 temos aí países de grande população mundial e que tem características próprias que mostram aí que o desafio da evangelização é muito grande. No entanto, nós temos muitos povos não alcançados fora dessa área geográfica da janela 10 por 40. E aqui nós já começamos perguntando à professora Ceição, porque no tópico 1 da nossa lição fala uma batalha espiritual chamada de janela 10 por 40. Né? Mas antes de falarmos da batalha espiritual, é importante que a gente conceitue e defina o que é a janela 10 por 40. A janela 10 por 40 é até óbvio a gente repetir isso para que alguns alunos que ainda não têm muita clareza do que se trata, né, eles percebam isso, né? Se trata de uma região e o professor pode se utilizar da nossa lição, né, pode utilizar de vários recursos que tem na internet para demonstrar isso de forma visual para que o aluno se situe, né? Que região é essa do mundo, né? É uma região considerada aí o cinturão da resistência, né? Esse é um termo dado pela organização Missão Portas Abertas, porque é uma localidade em que há mais resistência ao evangelho. São lugares considerados de culturas mais fechadas, culturas que resistem mais à mensagem do evangelho. E aí a gente vai ver no decorrer da lição
que elas são marcadas por diversas características, né? Tem pobreza, é muito populosa, e o principal, como nós estamos tratando de anunciar, de pregar o evangelho, é esse fechamento, né? São regiões que possuem religiões muito hostis, muito fechadas para receber aí a mensagem do evangelho. Por isso que se trata de um grande desafio para a igreja, porque é difícil enviar missionários e quando se envia é difícil manter, né? Tanto por causa dos perigos de perseguição, como também por causa da escassez que é grande para se manter. Então, é um desafio constante para a igreja e precisa do nosso apoio, né? Nós precisamos apoiar aqueles que foram e também nos conscientizarmos para que possamos estar aí trabalhando do lado da intercessão, da oferta, da ajuda e conhecendo. Então, é importante que a gente leve isso para o nosso aluno, para que ele se conscientize a respeito dessa importância. Isso, querido professor e professora da escola dominical, a professora Seção falou uma coisa muito importante aqui, é que no dia da nossa aula, lá na sala de aula, na nossa igreja, que a gente leve um mapa, né, que seja em data show ou mapa impresso, que mostre aos nossos alunos onde se situa os países da janela 10 por 40. Essa nomenclatura 10 por 40 se refere a uma área geográfica que fica no hemisfério norte, que 10 significa 10 graus de latitude norte, até 40 graus de latitude norte, que pega uma região do globo que vai desde o oeste da África, o ocidente, a África Ocidental, passando pelo Oriente Médio e entrando na Ásia. Inclusive, na própria lição da escola dominical, na primeira página da lição, existe lá um retângulo demarcado ali no mapa mundi, mostrando já mais ou menos quais são os países que fazem parte da janela 10 por 40. Então, esse recurso visual que você apresentar na sala de aula vai ajudar muito os nossos alunos a enxergarem ali povos não alcançados. Professor Joseone, o que é que a gente pode acrescentar mais em relação a esses povos não alcançados da janela 10 por 40? Tem países muito diversificados nessa região, né? Quantos países, mais ou menos, fazem parte? Nos acrescente mais alguma informação sobre isso para nós, por favor. Bem, pastor Fábio. A professora Sessão já deixou bem claro que antes de ser chamado Janela 10 por 40, era chamado Cinturão da Resistência, né? Então, esse termo Janela 10 por 40, ele foi criado pelo missionário para identificar a baixa qualidade de vida das pessoas, pobreza, e a vida moral das pessoas, né? O nome desse homem é Louis Bush, né? Então, ele classificou devido à qualidade de vida desses povos. E tem alguns desafios, né? São poucos cristãos, que cerca de 95% das pessoas ela vive numa região que não são cristãs, tem outras culturas bastante significativas, bastante populosas. Em torno dessa janela existe 4,1 bilhões de pessoas, né? E desafios, que é socioeconômico, né? E é uma região marcada pela fome, doenças e conflitos e até guerras, né? Então, nesses países se encontra, por exemplo, na Ásia, no leste que vai do leste da Ásia até ao oeste da África, como já foi citado aqui, né? Então, são 21 países essa janela, ela pega parte da Ásia. Da África, ela pega 12 países, olha só a quantidade de países, né? No Oriente Médio, são 22 países. Na Eurásia, são 3 países. E na Europa, são 4 países, né? Que se encontra Albânia, Chipre, que já foi um berço também do evangelho pregado, né? A Gibraltar e a Grécia, né? Então a gente mostra que esses países eles são diversificados, como já foi bem frisado, pela demarcação de terra, que são pobres demais, cultura hostil, onde as pessoas são obrigadas a ter uma cultura que não são nem do agrado delas. Por exemplo, se converter ao cristianismo, muitos são penalizados por lei capital. Então isso mostra um desafio bastante para os missionários hoje
esse cinturão de resistência, como você falou, povos não alcançados, né? Isso. Então, meus queridos irmãos, são muitos países que compõem a área geográfica do globo terrestre, denominada de janela 10 por 40. São países que vai aí, que compreendem o norte da África, né, desde a parte mais, os países mais ocidentais da África, Europa, também pega aí um pouco de Espanha e Portugal e vai em direção ao Oriente Médio e à Ásia. Então, são países formados aí, países cujos povos não são alcançados pelo Evangelho. Aqui no tópico 1 da nossa lição, fala que evangelizar esses países se constitui numa verdadeira batalha espiritual. E a nossa leitura bíblica em classe, em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, fala dessa batalha espiritual, porque pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, falar a verdade do evangelho, dizer que só Jesus Cristo é o Salvador, que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida nesses países. Muitos deles são dominados pelo islamismo, outros pelo ateísmo, e outros pelo hinduísmo e outras religiões e ideologias. Não é nada fácil, porém, a gente sabe que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós sabemos que as dificuldades são muitas, dificuldades intelectuais, culturais, mas, sobretudo, espirituais. O problema espiritual ele é subjacente a essa cultura hostil contra o evangelho, essa cultura ignorante das coisas de Deus. Então, o missionário, para evangelizar nos países da janela 10 por 40, ele não pode apenas pensar em estratégias culturais, em estratégias espirituais, estratégias culturais, estratégias intelectuais. Ele não pode pensar somente em estratégias sociais, não pode pensar apenas em estratégias organizacionais. Ele precisa, fundamentalmente, ter estratégias espirituais, né? Tem que entender que é uma batalha espiritual, porque o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que o mundo é muito afetado por espíritos enganadores que produzem doutrinas de demônios que aprisionam as pessoas para crerem na mentira, no erro, né? E o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não consigam enxergar bem as coisas de Deus. Então, a igreja, o missionário, a obra missionária tem que lançar mão de todas as armaduras, de todas as armas espirituais, de ataque e de defesa, como diz aqui em Efésios, no capítulo 6, como o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos, para pregar o evangelho, o escudo da fé, e por aí vai, porque a nossa luta não é carnal, mas ela é uma batalha espiritual. Professora Ceição, o que é que nós podemos acrescentar mais ainda em relação a esse tópico 1 dessa batalha espiritual, desse desafio espiritual da janela 10 por 40? Olha, um dos desafios que se apresenta para esses missionários nessa questão da batalha espiritual é que essas religiões, elas são religiões até milenárias, né? Consideradas milenárias, o budismo, o hinduísmo e o próprio islamismo, que são religiões místicas, algumas místicas, né? E outras que são muito resistentes à mensagem de salvação, à mensagem do evangelho.
Então, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele aprisiona o homem, né? Através dessa cegueira, dessa falta de conhecimento de quem é Deus, de quem é esse Deus verdadeiro. E também a respeito de si, da sua necessidade enquanto pecador. Então, são pessoas muito apegadas às suas culturas, suas histórias, e não é tão simples, né? Não é tão fácil, não é uma cultura tão fácil de adentrar como outras, em outras localidades. Então, esse missionário ele tem um desafio, além da ameaça dessa perseguição, né? De quando se descobre que há um cristão ali, se começa aí todo um trabalho, né? De boicotar, de silenciar, ou até mesmo de impedir o avanço de igreja. Quando a gente acompanha os trabalhos de igrejas que surgem nesses locais, há sempre um cuidado para que a identidade desses irmãos seja protegida, para que não se identifique aquela localidade, porque por causa dessa ameaça constante de perseguição, ameaça de morte. Inclusive, nós temos um missionário da nossa igreja na África, e ele relata, tivemos a oportunidade de visitá-lo lá em Gâmbia, e é muito comum entre os muçulmanos lá de Gâmbia e de outros países também, uma cultura da vergonha e da honra. Então, uma pessoa da família sair do islamismo e ir para outra religião, isso é uma vergonha muito grande para a família, uma desonra muito grande, e que para lavar a honra da pessoa, aquela coisa toda, muitas vezes se pratica violência, até morte, mata, deserda a pessoa da família, isola, abandona, e a pessoa morre à própria sorte, né? E muitas vezes essas pessoas são mortas. Então, tem muitos aspectos espirituais subjacentes a uma cultura muito hostil ao Evangelho. Aqui no Ocidente, a gente está mais acostumado com liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de crença, inclusive até muito relativismo, né? Cada um pensa o que quiser, crê no que quiser, mas nesses países da janela 10 por 40, na sua grande maioria, as pessoas não têm uma cultura de liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de expressão. Então, isso se constitui mais um desafio, daí a importância de o missionário estar munido de todas as armas espirituais. Professor Joseone, no tópico 2 da nossa lição, fala dos principais desafios da janela 10 por 40, em relação à necessidade humana. Claro que são muitos. Esses desafios podem até, de um país para outro, pode variar alguma coisa, mas em relação a essas necessidades humanas, o comentarista ele chama muita atenção aqui da superpopulação e da pobreza, né? Em que medida isso se constitui um desafio para evangelizar nesses países. Bem, é interessante que o comentarista ele deu 3 sugestões aqui na nossa lição, mas nós temos lá a pluralidade de culturas, né, que é o extremo. Temos as religiões que são extremistas e temos assim uma pobreza generalizada, onde até trabalhar é um grande desafio nesses países, né? Então, existe uma necessidade grande para esses países, porque a Bíblia nos ensina que missão é um mandato dado por Deus, como a gente já vimos em várias lições, em Mateus 28, e que essa janela, ela é uma região que precisa desesperadamente ouvir o Evangelho, onde as pessoas, como já foi bem frisado aqui, tem o budismo, tem o islamismo, tem o hinduísmo, então são religiões que propagam uma coisa que não condiz com a verdade. E lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, ele diz, olha só, nós somos de Deus, e o mundo ele jaz o maligno. E Paulo escrevendo a Coríntios 4:4, a segunda carta, ele diz, olha, o Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Então, a pobreza é um problema grande, certo? Dessa janela, infelizmente. Os missionários que precisam de ofertas, trabalhar
nessa região, eles precisam estar preparados para lidar com isso, até do seu emocional. As necessidades físicas, materiais, pessoais, isso é o básico dessa pobreza, sem contar que o extremismo de algumas religiões, né? Apesar do budismo, ele ao longo dos anos ele ter um pouco caído, mas é uma religião ainda bastante forte, né? E as pessoas precisam ser capazes para lidar com essa pobreza, né? Enviar um missionário para essas áreas é até um desafio grande, até para enviar recursos, para saber onde eles vão morar, porque eles vão ter que andar isolados, porque como a professora já falou, a professora Conceição, se, como é um ambiente hostil, se souber que era um missionário brasileiro que está pregando a Cristo, da religião, aí vem aquela cultura hostil da família, aí vem os desafios entre as pessoas, aí vem as leis capitais, então tudo isso gera um desafio, mas a pobreza, sinceramente, ela é generalizada nesses países, por isso que torna-se um desafio muito maior nessa janela. Isso, a questão da pobreza generalizada se constitui mais um desafio à pregação do evangelho, porque as pessoas vão querer e elas esperam que os missionários trabalhem bastante nessa área social, né, para levar não somente o pão que mata a sede que mata a fome da alma, né? Mas também o pão material que mata a fome do corpo. E nem sempre todos os missionários têm essa estrutura financeira e essa condição financeira para também atuar nessa área na medida da necessidade do povo. Sempre a necessidade material desses países da janela 10 por 40, na sua maioria, poucas exceções, são países com alto IDH, mas a maioria são países onde tem bastante pobreza. Então, muitas vezes, o que acontece é que a necessidade do povo é maior do que a possibilidade da família missionária e da igreja que envia de resolver aquela situação, mas, porém, o missionário, a família missionária, a igreja que envia, tem que fazer o que for possível, o que estiver a seu alcance, não pode ser indiferente a essa questão da necessidade humana, né? Da necessidade humana. Então, são desafios de pobreza, superpopulação, muita gente, são muitas almas a serem conquistadas para o Senhor Jesus, e tem também cidades superpopulosas, e tem toda uma estratégia de evangelização urbana que é diferente, muitas vezes, né, das estratégias, dos desafios da evangelização rural, e tem essa questão da cultura da honra, da vergonha, tem o povo, muita gente desses países, principalmente nos países de religião muçulmana, não é um povo secularizado. Para eles, religião é muito importante. A religião está no cerne, no ethos daquele povo. Aqui no Ocidente já tem muita gente secularizada, já não liga mais para a religião, não quer saber de nada, mas para eles religião é muito importante, é uma coisa extremamente essencial. A gente sabe que quem não serve a Cristo não serve a Deus e não está salvo, e daí a importância de levarmos o conhecimento da verdade, porque, como diz a Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso é um desafio grande, pregar para um povo que ele tem convicção que está certo, não aceita mudar de religião, eles não somente desconhecem o evangelho, mas são hostis ao evangelho, são hostis à obra missionária, são hostis à ação missionária da igreja. Nesses países, eles veem com muita desconfiança, eles veem com muita suspeita e desconfiança o trabalho missionário das igrejas nesses países. E muitos deles criam leis para perseguir cristãos, criam leis para dificultar a ação missionária, e muitas dessas sociedades, principalmente islâmica, é muito difícil pessoas adultas se converterem ao evangelho,
E o que a gente tem percebido na nossa experiência de contato com missionários e trabalhos missionários nesses locais, muitas estratégias missionárias estão sendo desenvolvidas no trabalho de evangelização com crianças, porque a geração mais nova de criança tem mais facilidade de você evangelizar, e aquela geração já de uma idade maior já tem mais dificuldade de receber o evangelho. Então, professora, vocês são muitos desafios, são países fechados ao evangelho, de muita perseguição. Agora, isso, evidentemente, não pode desestimular a igreja de enviar missionários para esses países, não é isso, Cessão? Exatamente. E nós temos vários irmãos e irmãs corajosas, né, que obedeceram aí ao ID do Senhor, receberam um chamado, que é vocação, né, irmãos? É realmente doar a sua vida para estar num ambiente como esse, numa região como essa, que é difícil. Quando a gente lê as histórias dos irmãos que estão lá trabalhando, são histórias que são até difíceis, né, para a gente, a nossa mente, assim, conceber o desafio que é, porque nós estamos falando de culturas que, além de ser hostis ao evangelho, elas têm um aspecto muito difícil em relação à questão do humano. A gente está falando agora da questão da humanidade, e a gente falou numa lição passada que nem toda cultura tem, assim, as culturas elas não têm só o aspecto positivo, tem um aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo que a gente vê em várias dessas culturas? Por exemplo, tem vários, mas eu vou citar um exemplo: o casamento infantil, né? O casamento de crianças, e a gente tem relatos de várias organizações que trabalham até interferindo no tráfico humano para tentar resgatar essas crianças, né, tentando oferecer aí um destino. Isso são pessoas, que faz isso são pessoas que estão lá, conheceram o Evangelho de Jesus e sabem da importância, né, de se trabalhar nessa área. Então, é um ambiente difícil, é uma região que tem essa dificuldade, tem a ocorrência de várias viúvas, porque são regiões que têm vários conflitos e geralmente os homens vão à guerra e acabam morrendo, as mulheres ficam desamparadas, né? São regiões em que as mulheres elas não têm renda, elas não trabalham. Então, muitas vezes as organizações missionárias elas trabalham dando esse apoio, elas nem chegam direto logo com o evangelho, elas chegam trabalhando, dando esse apoio, dando um suporte, oferecendo um abrigo, oferecendo um alimento, dando uma ajuda ali emocional, utilizando isso como uma porta para que se evangelize essas pessoas. Então, a gente não pode desistir, né? A igreja não pode desestimular, né, esse trabalho, e a gente intercede e acompanha. Uma das formas da gente ajudar esses irmãos que estão nessa região é a gente acompanhar, ver as notícias, orar, né? As organizações, elas oferecem várias formas da gente poder cooperar com esse trabalho, até enviando cartas, enviando mensagem de forma anônima para esses irmãos que estão lá sofrendo, para que eles não desistam, né? É um trabalho meio parecido aí com as cartas que Paulo enviava à igreja, com o objetivo de edificar, de enviar ânimo, de dizer, olha, nós estamos aqui, permaneça, porque nós sabemos em quem temos crido, em quem temos crido, né? Então, é por isso que a gente acredita no poder transformador do evangelho, não só a vida espiritual, mas também o social, onde aquelas pessoas estão inseridas. Isso mesmo, professora Conceição, meus irmãos, os desafios são muitos, os problemas são muitos, as dificuldades são imensas e elas variam de um país para outro, da janela 10x40. Em alguns países é mais uma área, em outros países o desafio é mais de outra maneira, e isso faz com que, professor Joseone, devamos ter diferentes estratégias, né, para enfrentar esses diferentes desafios. Então, o missionário, no lugar onde ele estiver, ele precisa conhecer a realidade da sua região para poder trabalhar essas estratégias. E aqui, já entrando no tópico 3 da nossa lição,
o nosso comentarista fala de estratégias de oração, de ação social, de trabalho na área médica, né? E gostaria que você falasse alguma coisa sobre essas estratégias que o missionário, a família missionária pode utilizar para a evangelização nesses países. Amém. Como a palavra-chave da nossa lição é desafio, então todo tema ela é muito desafiadora para a Igreja do Senhor nesses países, né? Então, o modo de lidar com esse missionário, além de orando para Deus enviar pessoas como a gente fala aqui no Nordeste, que tem sangue no olho, que mesmo estando longe da sua família, está lá enfrentando morte, e tem que ter algumas estratégias, por exemplo, a ação social de cada missionário, como já foi frisado, trazer estratégia de proclamar o evangelho, não chegar ao ponto, né, até chegar constrangendo as pessoas, mas chegar ao ponto de que as pessoas se sintam amparadas, né, devido à hostilidade do seu país. Por exemplo, a ação médica também será bastante significativa devido à extrema pobreza. Então, são pessoas, sim, que têm uma cultura, por exemplo, também o IDH de doenças é bastante significativo nesses países, então precisamos de missionários médicos, enfermeiros, área de saúde, onde os povos ainda não foram alcançados, né? E a professora Conceição deixou claro que quando os homens vão para a guerra, as pessoas, principalmente as mulheres, ficam desamparadas, com muitos filhos, que principalmente os islamistas têm uma tradição de ter vários filhos, então precisa de pessoas que façam ação social para essas estratégias. Então, as estratégias do ponto de vista meu e da lição, que são pessoas que têm que ter uma profissão, né, que lancem essa profissão a ponto de que sua profissão ela faça uma ação para que alcance essas pessoas. Como, por exemplo, projetos, propósitos. O propósito, como já foi falado, é médico, né? Outro, principalmente, se não for oração, esteja alicerçado em nossos corações, tiver esse propósito de enviar e de ir, os povos, sinceramente, não vão ser alcançados, né? Se não for a graça de Deus hoje em dia, aí quem pode evangelizar esse povo, né? Então, se a gente não tiver essa estratégia de orar, de ter uma espiritualidade de fé, de ter uma batalha espiritual, saber que é um desafio bastante significativo, que eu posso ir hoje, mas posso não estar vivo amanhã. Então, é um desafio bastante significativo hoje em dia. Então, a estratégia tem que ser bastante peculiar para esses povos. Isso, irmãos, os desafios são muitos. E lembrando que quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, daí a importância de sempre estarmos orando, o missionário orando, a igreja que envia está orando para Jesus tocar nos corações, para Jesus falar profundamente aos corações dessas pessoas, convencendo-as do pecado. O missionário é o semeador que saiu a semear a palavra de Deus, né? Então, o que a gente puder fazer, o que estiver a nosso alcance para remover obstáculos, nós não convencemos ninguém, mas a gente pode ajudar a remover obstáculos que as pessoas têm para chegarem até Cristo. Por exemplo, a apologética, né? A apologética ela é um trabalho importante que faz com que se removam obstáculos intelectuais, obstáculos culturais e tantos outros que as pessoas têm que dificulta elas irem até Cristo. Então, isso ajuda, é importante que o missionário esteja preparado nessa área de apologética, de conhecimento, de história das religiões, história das crenças, da teologia cristã, né, do país, da cultura onde vive, que ele esteja preparado nessa área para que ele possa ter uma ação apologética de remoção de obstáculos para que as pessoas encontram, se deparam com eles para não aceitarem Jesus como Salvador. A ação social, como diz aqui no tópico 3.2 da nossa lição, evangelização por meio de ação social, a gente vê, irmãos, que também a ação social
é uma forma também de remover obstáculos à evangelização dessas pessoas. Nós não vamos substituir a evangelização pela ação social, mas fazendo as duas coisas simultaneamente, nós vamos ganhando confiança do povo. Ora, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e se as pessoas não quiserem nos ouvir, como é que elas vão crer? Vamos pregar para quem, se elas não querem nos ouvir? Então, a ação social, uma vida cotidiana demonstrando amor, por por aquele povo, por aquelas pessoas. Então, o missionário, na sua vida cotidiana, se relacionando, imerso na cultura e na vida do povo, demonstrando o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado por eles, vai removendo obstáculos e vai conquistando plateias, vai conquistando, vamos dizer assim, vai fazer com que pessoas parem para ouvir ele, parem para ouvir que mensagem ele tem para falar. Então, isso é muito importante, essa questão da ação social. Precisamos ter cuidado, porque há uma vertente aí de mais de linha progressista que tende a esquecer a parte da evangelização, de pregar o evangelho da verdade, né? Porque acha que isso é colonização, cada um que faz o que quer e tal, é politicamente incorreto, pregar a verdade, dizer que Jesus é o único caminho que leva a Deus e tal, isso parece um pouco agressivo, e tende apenas a fazer obra social, ação social para promover a transformação social daquela cidade, daquela comunidade, para melhorar o IDH e tantos outros índices sociais. Então, não é assim, não podemos ir em nenhum extremo, nem ação social de menos e nem ação social de mais. O nosso objetivo é pregar o evangelho, mas usando como Paulo, eu me fiz de tudo para com todos, para que de todos os meios eu possa anunciar o evangelho. Então, professora Conceição, o missionário ele pode lançar mão de diversas estratégias para superar esses obstáculos. Exatamente. E com oração, o Senhor vai abrindo portas, né? Nós não podemos esquecer que é um trabalho espiritual, nós já estudamos isso na lição anterior. Não é um trabalho feito pela força do braço, nem pela força da intelectualidade humana apenas. Né? Esse missionário, logicamente, que ele se prepara, ele estuda, mas antes de tudo, né, ele precisa estar aí revestido, como nós já falamos aqui da batalha espiritual, ele precisa estar revestido, e o Senhor é quem vai dar essa estratégia a esse missionário, a esse grupo. E o Senhor testemunha com esse missionário quando as pessoas se convertem. Né? Estudando aqui para essa lição, eu estive acessando o portal da Portas Abertas, Missões Portas Abertas, e é lindo ver como o Espírito Santo trabalha no coração. Então, não é, a gente está só dizendo aqui que são desafiadores, mas não é um trabalho impossível. A gente está aqui falando de algo que é verdadeiro. Por quê? Porque nós experimentamos. É algo que é real, é o poder do Evangelho, de fato, na vida de alguém. É um poder forte que faz com que essa pessoa entenda que é um poder mais forte do que aquela cultura que ela carrega. Então, por isso que nós vemos pessoas aceitando no Paquistão, no Afeganistão, na Índia, pessoas que têm essa religião histórica, milenar, de muito misticismo, feitiçaria, e ali o Senhor levanta alguém para ir falar a essas pessoas. Esse alguém crê que é possível, entende que aquela alma ali tem um valor, que o Senhor Jesus derramou o sangue dele por aquela pessoa, e entende que não há nenhuma cultura que seja tão forte que o evangelho não possa aí quebrar as barreiras. Então, antes de tudo, né, o Espírito Santo, ele abre essas portas, ele coloca pessoas, ele dá estratégia e ele vai levantando pessoas para ofertar. E a gente fica assim, será que, como é que eles se sustentam? Como é que sustenta um missionário numa região dessa? Deus levanta pessoas para ofertar mês a mês, ainda que seja um pouquinho, mas junta com outro aqui e tal, mas chega lá o sustento para esse missionário, chega lá o envio de insumos,
que às vezes lá não tem, né, para que esse trabalho médico, esse trabalho de saúde seja feito, envio de remédios. Então, tudo isso é uma rede de pessoas cumprindo o ID de Jesus. E aí é importante a gente enfatizar isso para os nossos alunos, porque como é que eles vão se sentir parte dessa rede? Dessa forma, contribuindo, ajudando, se preocupando, né, acompanhando as notícias e orando por esses irmãos, né, entendendo que ele é uma peça importante nisso, para que a gente não pense que foi só ele lá que foi, então ele está por conta própria, sozinho. Não, o Senhor levantou, é um irmão nosso, né? Ainda que não seja da nossa denominação, mas é um irmão, está levando o evangelho de Jesus, está se preocupando com essas almas, e nós, enquanto igreja, nós temos essa responsabilidade de ajudar, tanto em oração, como também contribuindo de alguma forma que o Senhor nos proporciona. Deus nos deu aqui o conforto, como o pastor Fábio já falou, né? Expressão, a liberdade de expressão, liberdade de escolher no que crê, mas muitas vezes essas pessoas não têm. Então, por isso a gente deve se compadecer e ajudar a esses missionários que o Senhor levantou e colocou lá nessa região. Isso mesmo, meus irmãos, estamos já finalizando o nosso programa de hoje, já vamos para as considerações finais, muito breve de cada um de nós, e gostaria de dizer para vocês o seguinte, a janela 10x40 é uma realidade, existem muitos povos não alcançados, até mesmo fora da janela 10x40, então os desafios são muitos, as dificuldades são muitas, mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, é como um martelo que quebra a rocha. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essas dificuldades que estamos falando, elas não servem para nos desestimular e fazer com que a igreja deixe para lá, é difícil, é impossível, então vamos só pedir misericórdia a Deus. Não, os desafios estão aí para serem enfrentados, a igreja no poder do Espírito Santo, orando, pedindo a orientação de Deus, as estratégias de Deus, e assim, orando, contribuindo, indo e enviando, nós vamos alcançar almas para Jesus nos países da janela 10x40. O Espírito Santo é quem dá as estratégias específicas para aquela família missionária específica que está lá naquele país, naquela cidade, naquele local específico trabalhando, e Deus é quem orienta todas as coisas. Professor Joseone, suas considerações finais. Amém. Quando o apóstolo Paulo ele recebeu aquela mensagem, né, de um varão macedônio que estava pedindo ajuda, né, disse, passa para a Macedônia e ajuda-nos, lá em Atos 16, isso também apresenta um pedido, né, a todos os sofrimentos e angústias, das decepções que o povo hoje enfrenta nessa janela, né, e também que, por não conhecer o caminho da salvação, então o mesmo clamor também ainda é hoje, né. Então, que o clamor dos que não foram alcançados pelo amor de Cristo, ele deve ser representado em nós um motivo para realizarmos urgentemente essa obra missionária. Qual seríamos a nossa resposta diante desse imenso desafio? Então, de que forma a gente podemos contribuir para esse desafio da janela missionária? Podemos falar igual a Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Sou uma pequena parcela do entendimento. Então, que é desafio, não é impossível, Deus vai adiante, Deus vai convertendo. De 62 países da janela 10x40, temos também 50 países com perseguição evangélica no Portas Abertas, né? No site Portas Abertas. Então, isso mostra que o evangelho ele precisa ser propagado em muito local ainda, em muita etnia, mas que não é impossível. Professora Conceição, suas considerações finais. Amém. Que o Senhor nos ajude, né? Faça com que a gente também se sinta parte, né? O grande objetivo dessa lição toda é a conscientização de cada um de nós, e também o engajamento com o trabalho missionário. Então, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos faça aí instrumentos, né? Nesse grande trabalho, dessa grande comissão que é o mundo inteiro.
É verdade, meus irmãos, vamos seguir o exemplo de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos assim chegando ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Semanalmente estamos aqui no canal da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, com o programa EBD em Síntese Podcast para todas as faixas etárias das lições bíblicas da Escola Dominical das Assembleias de Deus. A paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Bem, paz do Senhor. Amém.